Sejam muito bem-vindas! Estamos iniciando mais um episódio de Humor e Hormônios. Eu sou Carol Campos, terapeuta transpessoal, doula, comunicadora e uma eterna aprendiz do corpo e da alma. E antes de mais nada, ou melhor, antes de tudo, né? Se você curte conversas profundas, com afeto e consciência, já se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho e compartilha com todas as amigas esse episódio que vocês acreditam que precisam ouvir sobre o que nós vamos falar hoje. Esse episódio é um oferecimento da Clínica Madre, da doutora Ana Thaís e doutora Natália, que são... Eu digo sempre que são as médicas daqui da nossa cidade que mais apoiam parto normal. Também a Performance Pilates, Urofísio e MR Audiocast. Muito obrigado a todos que acreditam nesse projeto. E hoje o nosso assunto, que tá para lá de especial, é sobre quando o corpo fala. Então, vamos falar sobre coluna, emoções e feminilidade. E eu quero fazer uma pergunta para quem está em casa ouvindo agora. Deixa eu pegar aqui. A gente fala tanto de corpo, mas será que vocês realmente escutam o que ele quer dizer? Enquanto eu apresento a nossa convidada de hoje, reflitam sobre essa pergunta. Jéssica, muito obrigada pela sua presença aqui, por aceitar esse convite. E a Jéssica, ela é daqui da cidade de Ourinhos. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Fisioterapeuta, especialista em coluna vertebral, com atuação no Pilates através do método harmônica. É isso mesmo? É isso mesmo. Jéssica, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, mas antes eu tenho 2 perguntas para te fazer. Primeiro, o que é ser mulher? E conta um pouquinho como é a sua trajetória, o que te levou para esse caminho do corpo. Carol, é uma honra estar aqui hoje. Obrigada por esse convite. Meu nome é Jéssica, eu sou fisioterapeuta, atuo na área do Pilates, como você comentou, com o método harmônica. E ser mulher é ser transformação na vida das pessoas, né? O método harmônica e o Pilates, ele está transformando através desse fortalecimento, de devolver a função e a vida, a funcionalidade para a mulher, a saúde para a mulher. E assim, a gente atua nessa área há um tempo e a gente vê vidas sendo transformadas, vidas sendo construídas ali, o foco desse feminino, as mulheres tendo esse autocuidado, se cuidando, sentindo a beleza interna delas, retomando essa interioridade e sentindo cada vez mais esse autocuidado mesmo. Então, isso a gente fala que não tem preço essa qualidade de vida, esse devolver a funcionalidade para as mulheres e elas repararem essa beleza interior delas. Que lindo! E, Jéssica, a gente... Sempre assim, né? A gente já se conhece já faz um tempo, já, né? Eu também sou aluna da Jéssica. E essa relação da coluna, eu acho que propriamente dita assim, a gente nunca chegou a falar sobre coluna em si, né? Mas na sua observação, qual a relação direta mesmo, assim, da coluna com a nossa sustentação? Principalmente na sustentação da mulher. A coluna, ela é tudo, praticamente, porque a coluna, ela recebe em todos os impactos que a gente tem, tanto da vida, quanto do trabalho, quanto da rotina. Então, a gente trabalha muito essa sustentação, esse fortalecimento, só que não só dela em específico. A gente tem uma técnica que a gente usa, que é o fortalecimento do quadril, que é o alicerce da nossa coluna. E o quadril para a mulher, ele está relacionado a muitos fatores. O quadril, ele segura ali, sustenta toda essa parte da pelve, né? Então, assim, gestação,
ou episódios, às vezes, carregados com o útero, com os ovários, toda essa parte feminina, a gente cuida dessa parte de quadril para sustentar essa coluna, para sustentar essa funcionalidade da mulher, essa rotina da mulher no dia a dia. Então, a gente trabalha isso o tempo todo. Toda a rotina que você precisa de casa ou de vida diária, você precisa ali fazer movimentos com a coluna. Então, é um dos nossos focos, é esse trabalho com várias bases de sustentação que a gente vai devolver essa função, reabilitar ou até mesmo prevenir ou aumentar a performance nas atividades de vida diária dessa mulher através do quadril que sustenta a nossa coluna. Então, assim, devolver a atividade e a funcionalidade para algumas pessoas que às vezes travam ou sentem as emoções impactarem na tensão e relacionar isso a dores físicas nas costas, na coluna, é muito gratificante essa transformação que acontece através dessa reabilitação, dessas estratégias que a gente usa para devolver o movimento e a função para essas mulheres. Você já trouxe aí a questão emocional, né? E quais são as maiores queixas que elas trazem e que você observa, assim, o que aquela coluna daquela mulher está te dizendo em relação a ela, em relação a... Sabe aquelas coisas assim que ninguém conta, mas a gente já bate o olho e vê? Sim, exatamente. Tem emoções, por exemplo, a timidez ou a ansiedade, ou às vezes a própria rotina de trabalho vai desenvolvendo para essa mulher uma coluna às vezes mais corcunda ou uma coluna mais tensa, né? Aquele travar as emoções e sentir esse peso nas costas. Que vai ficando fechada, exatamente, né? Exatamente, vai se interiorizando fechando, muito, vai interiorizando. Né? Às vezes a própria postura, às vezes a pessoa tem vergonha de alguma coisa e se fecha. Então, o que a gente consegue devolver através desses processos, desses exercícios, com bases bem estruturadas ali da forma certa, devolver essa autonomia para a mulher, essa função para a mulher e ela entender a necessidade dela estar ali bem posicionada para as atividades dela e até mesmo uma postura bem correta para aquela pessoa, porque a postura ideal ali, a coluna, ela estar ideal, é individual para cada um. Então, assim, quando a gente devolve essa postura de acordo com a necessidade daquela paciente, ela vai ter mais abertura, ela vai ter mais disposição, ela vai sentir mais essa autoridade dela mesma. Então, isso é muito importante na vida delas. É aquela coisa, né? Você pode estar super por dentro ali, toda tensa, mas, gente, só o posicionamento do corpo... É como se fosse um passe de mágica mesmo. Só o posicionamento, né? De estar ali, mas você já está se abrindo e isso vai refletindo, né? Ah, mas parece que eu estava tão tímida, só foi mudar minha postura, parece que tudo se abriu. Né? Mas é a expressão como se coloca para o mundo, né? Com certeza, exatamente. E me fala uma coisa, a gente ali, você me passou, né? Que... Hoje você atua com método harmônica, né? Só de pensar assim no nome harmônica, a gente já pensa uma leveza, né? Algo mais fluido, mais legal. Mas o que de fato é um método harmônica e o que você observa? O que ele tem de diferente entre o Pilates convencional e esse método? O método harmônica, que é a técnica que a gente usa dentro do Pilates, ele tem um nome completo, é um nome lindo, como você falou, remete a essa fluidez, porém, ele é um método muito completo, que ele vai trabalhar 3 vertentes que a gente sempre usa, que dá esse feeling para a gente entender o que o paciente está sentindo. Então, a gente trabalha através do fortalecimento, devolvendo essa função para esse paciente e dando autonomia. Então, ele tem 3 bases, por exemplo, que a gente vai trabalhar o olhar de avaliação, que é um olhar ali bem criterioso, desde a hora que o paciente entra até a hora que ele sai do nosso
consultório. Gente, vocês estão pensando que no consultório terapêutico vocês são analisados? Olha bem essa fala. Você é muito mais analisado dentro do Pilates. Com certeza, porque através da forma com que ele chegou, a gente vai saber como vai estruturar. Geralmente, a gente tem toda aquela estrutura, né, do que o paciente está sentindo para saber, mas às vezes você chega um pouquinho mais ansiosa, ou às vezes você chega aquele dia com algum desconforto. Então, através desse olhar de avaliação, a gente vai saber como é que você está e vai trabalhar uma segunda vertente, que seria o raciocínio, a leitura do movimento. Você vai ler através do corpo do paciente o que ele está te apresentando naquele momento. Então, a gente já vai linkar um raciocínio ali mais rápido para ver a expressão que o paciente está apresentando para a gente, para conseguir já tratar. Então, o que a gente faria? Simplificando, você vai passar um exercício para a pessoa e você já vai ver que ela vai apresentar um movimento ali para você que talvez compensaria, o exercício ficaria errado. Você já vai pensar ali numa estratégia que você coloca antes dela se posicionar, passa todas as estruturas, as bases primeiro. Ela vai estar bem posicionada, aí sim ela vai começar a exercitar, a começar, né, iniciar o movimento da forma certa, para ter uma boa execução. Então, trabalhando essas bases ali, a gente faz essa leitura e esse raciocínio para devolver um fortalecimento da forma certa para esse paciente, para ele conseguir ter essa boa autonomia, essa reabilitação, seja de lesão ou aumentar a performance em algumas atividades, corrida, tênis, musculação, crossfit. Hoje tem várias atividades que causam um pouco mais de impacto, então assim, além da gente prevenir algumas possíveis lesões mais graves, né, a gente consegue ir desenvolvendo essa evolução do paciente a cada sessão. Então, a gente vai conseguindo, através dessas bases do método harmônica, trabalhar um fortalecimento bem global, que é o essencial para devolver essa função para esse paciente, seja na reabilitação, na prevenção ou como condicionamento, como uma atividade física que a pessoa está procurando ali para a vida dela. Uma parte de mais estética, talvez, também, para a definição. Então, isso é muito importante. Eu tenho ouvido muito sobre Pilates não, academia. Aí eu brigo, porque eu tenho uma questão com a academia, né? E no fim acabo fazendo nada. Por que a equipe médica ela preza muito mais por um fortalecimento na academia e não reconhece os benefícios do Pilates, né? Qual que é... Que historinha foi contada para eles que eles preferem sempre bater numa tecla de musculação e nunca essa questão do fortalecimento através do Pilates, né? Eles têm uma visão parecida com o yoga, que, gente, também yoga também não é fácil. Pelo amor de Deus, no yoga até é difícil, né? Então, o que você observa, assim, dentro dessa linha de raciocínio que a gente observa que tem dentro de uma classe médica? Na verdade, o que diferencia, por exemplo, o Pilates da musculação em alguns aspectos são a carga, né, e a quantidade de séries de repetições. Então, esse mito de que Pilates trabalha um relaxamento, um alongamento, ele está sendo mais amenizado agora, porém ainda, como você comentou, às vezes a classe médica indica o fortalecimento na musculação. Por quê? Antes achavam que o Pilates ele trabalhava alguns ramos relacionados ao yoga e ao balé, como exercícios de alongamento, de flexibilidade, porque ele tem uma dessas variantes. E o Pilates ele segue vários ramos. Quando ele foi criado pelo Joseph Pilates, ele foi criado de uma forma mais compacta, com alguns exercícios em específicos que trabalhavam todo esse equilíbrio do corpo, tanto a flexibilidade quanto a força. Só que o Pilates ele foi tendo várias vertentes. Algumas pessoas foram inventando, entre aspas, algumas técnicas e chamam de Pilates. E muitas vezes não é o Pilates propriamente dito. E cada um trabalha com uma vertente, cada um trabalha com uma técnica, mas a técnica que eu posso falar, que é a que eu uso, ela auxilia muito esse processo
da pessoa procurar musculação ou até mesmo não precisar ir para musculação, porque lá a gente usa uma técnica de intensificação que pode ou não colocar carga de acordo com a evolução do paciente para você trabalhar esse fortalecimento. A musculação, ela vai criar aquele músculo, aquela força ali, porque você vai fazer pelo menos 3 ou 5 vezes na semana, você vai dividir ali um cronograma do dia do braço, a parte da frente, o dia da perna, a parte da frente, braço, parte de trás, perna, parte de trás. No Pilates, a gente trabalha ele global. Então, você pode escolher entre 1, 2, 3 vezes na semana, mas ele pode ser feito diariamente. E a gente também pode separar um pouco esses grupos musculares, porque a gente usa muito uma técnica de intensificação, e quando colocado a carga nessa técnica de intensificação com uma qualidade no movimento bem feita, acaba substituindo um pouco o que a pessoa precisa da necessidade da carga ou das séries ou do músculo em si. Porque a gente usa essa força mantendo o mesmo grupo muscular ativo o tempo todo. E a musculação usa essa carga para progressão para as pessoas que querem uma hipertrofia muitas vezes. No Pilates você chega a uma hipertrofia, mas um pouco mais lenta pelas pessoas optarem uma quantidade de dias na semana e não diariamente. Mas você vai ter uma definição muscular, uma boa composição dessa massa muscular, com bastante resistência, com bastante força. E se ambos, né, forem complementados, você vai ter um resultado um pouco mais rápido. Mas, assim, substituir um pelo outro não é bacana. Você tem que, assim, ou associar ou realmente procurar um que é mais completo. No caso, como a gente trabalha ali de forma completa, você pode associar o Pilates com a musculação, ou Pilates com um aeróbico, como uma caminhada, ou Pilates com uma dança, ou Pilates sozinho. Ele já consegue ser esse completo de força da articulação, força da musculatura, devolver essa consciência corporal, trabalhar bastante essa sustentação que é necessário. Então, assim, os médicos ainda têm as crenças de não fortalecer por causa de várias variantes que ainda têm processos de alongamento, de relaxamento, então não devolve a função para o músculo. No nosso caso, a gente trabalha devolvendo a função para o músculo. Então, 99% do nosso atendimento é trabalhando em cima do fortalecimento muscular. 1% a gente fala que é aquela preparação para a musculatura começar uma atividade, aquele aquecimento, que também usa um pouquinho da força e finaliza com um pouquinho da força também. Então, o paciente ele vai sair sustentado, com essa sensação de fortalecimento e sustentação. Então, ele apresenta essa variante bem completa ali de todos os ramos. Bacana demais, tá explicado. Você falou sobre consciência, né? Eu, como terapeuta, e também terapeuta corporal, a gente trabalha consciência, no meu caso, né? Eu trabalho a consciência corporal trazendo para a presença, né? Então, às vezes, a gente fica assim tão focado no trabalho, focado em problemas de casa, que você esquece de que você é uma unidade, que você é uma pessoa, que a tua alma está habitando um corpo, né? Então, eu trabalho essa consciência com algumas ferramentas da pessoa se trazer a sua presença. Como que é essa consciência dentro do teu ramo, dentro do Pilates? A consciência geralmente a gente traz para concentração. Por exemplo, você vai se conectar ali com o que você está sentindo para você devolver essa consciência para o seu corpo, essa consciência para a sua respiração ali, essa consciência para o que você precisa fazer ali naquele momento e para você ter aquele controle, então aquela autonomia. Então a consciência ali dentro a gente usa muito dentro dessa concentração mesmo. Em alguns momentos a gente usa algumas partes da respiração, por exemplo, o início, né, que a gente fala que é o pré-pilates, o começo, o aquecimento do pilates. A gente traz um pouco essa respiração, às vezes, ou um pouquinho mais acelerada, ou um pouquinho mais lenta, dependendo de como tá ali a pessoa naquele momento. A gente pede um pouquinho mais de velocidade ou tranquilidade. E também na finalização. E durante o atendimento, a gente vai pedindo essa consciência no sentido de
ou trazer um pouquinho da percepção para a velocidade, para a pessoa ter consciência ali que ela está usando algo mais aeróbico ou uma parte ali mais de concentração. Então, a gente vai trabalhando essa consciência corporal, equilibrando a mente com o exercício que ela está fazendo, aquela ativação. Sentiu a musculatura através da consciência ali para ela devolver essa força para o músculo. Qual foi a transformação mais linda que você já viu nesses anos? Quantos anos faz? 7 anos. Agora, 7 anos em agosto faz. E fazem 7 anos em agosto, né? E assim, todas as transformações eu falo que são lindas, é lindo de ver você conseguindo devolver essa autonomia para a pessoa, né? Essa funcionalidade. Mas algumas marcam muito a gente. Casos, às vezes, da pessoa chegar para atendimento de cadeira de rodas e sair assim, andando, não na primeira sessão às vezes, mas em algumas sessões, às vezes chega nem pra gente, mas chega pro médico com uma crise, né, de dor intensa. O médico faz a parte inicial, encaminha, e daí você tem pacientes sendo transformados ali diariamente. Eu falo que a transformação ela é diária, mas tem casos que marcam como primeira sessão a pessoa chegou extremamente travada, extremamente bloqueada, no sentido de movimento e de dor, de restrição, e já sai com autonomia. Então, pessoas que às vezes precisavam de ajuda para fazer atividades diárias, atividades básicas, desde pentear um cabelo até vestir uma blusa, e com 1, 2, 3 sessões ou meses, depende de cada caso, tá super bem e tá ajudando a outra pessoa. Então, as transformações, elas acontecem a cada atendimento, e você vê cada um tendo um pouquinho de transformação, e eles mesmos percebem que eles evoluem dentro do atendimento. Então, na primeira sessão, eles já chegam de um jeito e já saem transformados. Então, na segunda, na terceira, na quarta, conforme os meses, os anos, eles vão percebendo desafios que eles queriam no dia a dia e que eles conseguem ter ali na vida deles com muita facilidade, depois de ter começado. Pessoas que queriam brincar com os netos, carregar filhos no colo, e conseguem, tem essa funcionalidade, devolver essa função para a pessoa é muito gratificante. Essas transformações, elas marcam muito. Às vezes a pessoa, ela fala, eu queria só sentar para fazer a unha e dobrar a perna de tal forma. E quando ela faz isso sem perceber, percebe, manda uma mensagem pra gente, ou faz ali, olha o que eu consegui fazer agora graças ao Pilates. É muito transformador. Então, são desde detalhes que marcam, por exemplo, uma pessoa ter simplesmente se livrado de uma cirurgia, que às vezes precisava, até carregar o filho no colo, ou um neto, ou dar um abraço, ou segurar alguma criança ali da família, que é lindo de ver, lindo essas transformações. E as diárias também, né? Atividade de vida diária, a pessoa retomando ali sem desconforto, mas com todo o esforço que foi sendo feito, que foi sendo trabalhado, com a persistência. Então, isso é muito lindo de se ver. Eu gosto de estudar muito sobre as coraças que Reich, né, traz e explica para nós. Então, eu sempre apresento para as minhas clientes, né, que a importância da atividade física, porque existe várias formas, existe várias técnicas que a gente vai trabalhar essas coraças, e essas coraças, vou falar geralmente, elas são criadas a partir de um trauma. Costumo sempre dizer, quando a gente está feliz, a gente expande, né? Tem aquela questão da postura, né? Se eu estou bem, eu estou expansiva, eu estou aberta para o mundo, estou, né, posta para fora. Mas quando eu estou apreensiva, que eu estou passando por alguma dificuldade em casa, algum problema, eu começo a me fechar, e isso começa a fazer o quê? Contrair. Então, esse movimento, contração e expansão, vai se criando coraças. E quando a gente fica no maior tempo possível dentro dessa contração, aí vem aquela, né, cada vez mais o peso emocional
está trazendo, a gente vai atrofiando, costumo falar assim. Então, existe técnicas corporais, né, de terapias corporais, eu trabalho com uma muito específica, que é importante. Existem outras, através até mesmo da bioenergética, tem outras ali que apresentam tudo que vai trabalhar essas coraças que são muito internas e muitas vezes elas estão ali, a gente fala já ali nas entranhas, né? E um movimento que é importante não é só ir para essas atividades, não é só ir para esse lugar de terapia, né? Que ela impacta. Ela impacta, assim, de uma forma muito rápida e nem sempre estão preparados para lidar com as questões emocionais que vêm por ali. Só que eu sempre costumo apresentar as atividades físicas, e principalmente o Pilates, é que eu sou muito fã mesmo do Pilates, viu, gente? Não é por nada, não é porque ela tá aqui, não. Mas eu sempre apresento porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não gosto de academia. Ok, a gente tem outras opções, né? E o Pilates é algo assim que se eu quero mais conexão, eu vou procurar um lugar mais tranquilo. E o que eu observo assim, nos estúdios geral assim, de Pilates, sempre é essa calma, sempre essa tranquilidade, justamente promovendo essa conexão, né? Então, a atividade física, esse movimento, esse fortalecimento, ele vai ajudar na quebra dessas coraças. Então, quando o terapeuta diz que existe aquela tria, né? Aquele triângulozinho, que é a base, saúde mental, que é você trabalhar as suas emoções, é você trabalhar os seus traumas, é você trabalhar muito mais do que isso, mas o seu autoconhecimento, o que eu quero para a vida, né? O que eu posso alcançar. E junto ali também essa questão do corpo, porque corpo, mente e alma é uma coisa só e a gente precisa estar nesse equilíbrio, né? E aí vem as atividades físicas, porque também se eu não fortaleço, se eu não trabalho essa coraça que está ali, e assim, a atividade ela vai ser uma coisa que a gente vai trabalhar periodicamente, praticamente todos os dias. Uma terapia, ela é pontual. Né? Não nem sei se eu falei isso, mas estou voltando a falar. Então, a gente vai trabalhar todo dia. Então, assim, a velocidade que eu vou tratar essa coraça, né? Vamos supor, ombros. Eu acho que a maioria das pessoas tem dor do ombro e justamente eu acho que o problema da coluna começa a vir dessa envergação, como você falou ali logo no começo, né? Então, que peso desse mundo que eu tô carregando nas costas e que eu posso... E que tem um fator emocional por trás disso. Só que já tá começando a criar o quê? Aqueles pontos gatilhos, vai ficando tudo duro, tudo rígido. É só massagem que vai ajudar? Não. Né? Eu preciso fazer uma forma... Até esses dias eu vi acho que é Rafael Agrata, não sei o nome dele, ele falando sobre a musculação, a importância de romper esses músculos, ele já vem de uma forma mais científica, né? Rompendo esses músculos que vão fazer o quê? Vão gerar uma química que vai liberar as dores também ali e vai liberar essa musculatura que está tensa. Então, essa tensão é o quê? É uma coraça. Se não cuida, vai se transformando em algumas questões que vão indo para algum momento que vai precisar de cirurgia. Então, assim, a cirurgia é o último estágio. Então, se a gente entender que isso tudo é um fator emocional, mas, eu tô bem, mas o meu corpo tá assim, tá, mas qual é o nível que você tá tão bem assim? Você pode estar tendo... você pode estar se sentindo bem, mas você está vivendo alguma situação que você não está percebendo que você está tendo pequenas atitudes que tá influenciando, machucando o teu corpo. Daqui a um tempo você vai ver que isso, né, tá te prejudicando, não é nunca ali naquele momentinho. Então, assim, é uma prevenção de saúde. Exatamente. A atividade, ela vai atuar principalmente nesse fortalecimento, devolvendo essa base para essa musculatura que acabou sendo lesionada por conta da rigidez das couraças. Então, o que acontece? Quanto mais tensão, mais você acumula aquela toxina naquele lugar. Como você comentou, mais vai dando essa rigidez, mais vai dando essa atrofia. E essa lesão nada mais é do que um estiramento da forma errada.
porque foi uma tensão sendo sobrecarregada ali. Então, o que precisaria fazer? Devolver a função para aquela estrutura, para aquela região, com essa base sendo fortalecida da forma certa, para conseguir sustentar o que precisa ser sustentado, para não ficar com aquele acúmulo de desconforto. Então, o exercício ele vai agir tanto nessa estrutura muscular, quanto na sustentação para o paciente ele ter, né, essa liberação de hormônios quimicamente, fisicamente sendo transformados e ter também uma parte humoral, hormonal mais disposta, um pouco mais tranquila no sentido de, às vezes, estar com uma tensão muito nervosa ali. Você sabe onde atuar, aquilo dá uma certa segurança. Então, ele já consegue ter aquela região um pouco mais leve, não tão tensa. E ele consegue aprender a conviver isso com o dia a dia, tentando manter aquele ritmo de, às vezes, ombro ali tenso, ele relaxa um pouco mais, vai virando um estilo de vida. E a parte hormonal que vai sendo trabalhada, quimicamente, vai liberando os hormônios para deixar a pessoa, claro, mais disposta. São N hormônios que são liberados, então a pessoa ela vai automaticamente criando essa disposição e esse humor um pouco mais. Geralmente a gente tem aquela sensação boa pós-atividade física. Não é à toa, porque foi liberado ali hormônios que vão deixar a gente com essa sensação de bem-estar e automaticamente sustentação dessas bases que estavam incomodando a gente. Então, elas vão ser reestruturadas para a gente melhorar tanto o nosso físico quanto o nosso mental. Então, essa tensão, ela vai sendo quebrada ali de forma gradativa com o tempo. E para quem ainda está em dúvida do que é uma coraça, sabe aquelas dores que nenhum exame detecta? É exatamente isso que nós estamos falando. E que há maneiras da gente tratar e curar. Jéssica, a gente está falando tão profundamente, né, sobre essa questão. Tem uma curiosidade. Alguma vez, alguma mulher, algum paciente já chorou começando a fazer algum exercício, aquilo veio uma emoção muito forte e começou a chorar? Muitas vezes a pessoa às vezes vem com o emocional abalado e durante o movimento tem essa liberação e acaba tendo essa emoção ali. Então já aconteceu, sim. E foi assim, algo mais tipo de, tô conseguindo fazer isso ou não? Geralmente, às vezes, é alguma questão relacionada a muita dor física ou emocional. E algumas questões já aconteceu do paciente conseguir realizar o movimento e ficar muito emocionado, que foi o fato de você ter comentado de alguma transformação. Então, a gente vê transformações diárias e realizar o movimento e sentir essa emoção, seja ela boa, ou às vezes por questão de dor, que sabe que vai ser liberado e vai melhorar, é comum acontecer. Já aconteceu. Que é muito comum também a gente tá lá, né? Exatamente. E depois disso só vem risada, né? Exato. Isso é bem legal. Quero fazer uma pergunta aqui que eu acho bem bacana. A gente vive numa era de muita produtividade e cobrança estética. Qual o impacto disso na saúde da coluna e do corpo da mulher? Geralmente, cobra-se um padrão que não deveria existir. Eu acredito que cada pessoa ela tem que se sentir bem consigo mesma e seguir o que está ali na vida dela, né? Mas, assim, geralmente se cobram padrões estéticos que não são ideais. Então, muitas vezes as pessoas elas acabam entrando num processo de desconforto por querer viver algum momento ali que não é ideal para elas. Às vezes, querer ganhar uma massa assim muito rápida, ou às vezes querer um emagrecimento muito rápido. Então, você se vê muito extremos, você não vê muito equilíbrio. E hoje a gente está tentando retomar esse equilíbrio do físico com o mental, com essa parte da estética, mas ainda tem bastante resistência, então existe ou o ganho de massa absurdo ou o emagrecimento. Então, nesse caso,
o que, que a gente promove? A definição muscular. E a gente explica muito bem que a atividade física, tanto para o emagrecimento quanto para o ganho de massa, você tem que saber que ela vai te trazer um benefício, porém tem que ser associada a uma alimentação ideal também. Então, só a atividade física vai te proporcionar uma estética bacana em relação ao seu corpo? Pode ser que sim, só que ela demore um pouco mais para te trazer esse resultado. Agora, se você associa a uma alimentação de acordo com a sua necessidade para aquele seu objetivo, o resultado vem muito mais rápido. Então, ele vem de forma integral ali. Então, assim, esse padrão estético geralmente é procurado ou para o ganho de massa ou para o emagrecimento. Porém, algumas pessoas procuram ali por definição. Eu quero definir, não tenho uma meta específica e estou bem assim. Então, a gente vai seguindo, vai mantendo, vai vendo o objetivo dessa pessoa, mas hoje o ideal é você estar bem com você e se sentir bem, e não cobrar de você um padrão que talvez não fique bacana para o seu biotipo. Acho que isso é bem importante, né? Que é essa comparação de querer estar igual todo mundo, principalmente as atrizes, e entender que cada corpo é um corpo, assim como cada corpo carrega uma história. Então, cada corpo é uma história e é respeitar essa história, né, que vem. Então, quantas bagagens que você... A gente acabou de falar sobre as coraças, né? Então, nada mais, nada menos é do que qual história você está carregando no teu corpo, qual a sua história de vida. Então, tudo isso, quando você começa a criar, tentar entrar dentro de um padrão, você está saindo fora de quem você é, né? Está fazendo o quê? Desconectando de quem você é. Aí, meu bem, aí vai para muitas questões depois, né? De ansiedade, depressão. Posso estar bem agora, estou feliz agora, mas daqui a pouco começa a sofrer porque está negligenciando a tua própria história, né? Então, acho que é importante a gente se cuidar, estar bem, estar bonita, né? Mas respeitando aí a história. Jéssica, o que você gostaria que toda mulher soubesse sobre o próprio corpo? O quão capaz ela é. Então, o corpo, a estética, o físico, ele vai expressar talvez o que você esteja sentindo ou passando naquele momento, mas o importante é você se conectar com você, procurar uma atividade que te complete e que te dê prazer em fazer, seja ela o pilates, seja ela uma caminhada, seja ela uma dança, e você entender que você precisa estar bem consigo mesma. Então, não adianta, como você falou, tentar seguir um padrão. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu perfil. Então, você se inspirar é bacana, mas você querer como aquela pessoa, às vezes não combina com você. Então, o ideal é você ter essa percepção que você é capaz de tudo que você quer de acordo com a sua trajetória ali que você vai seguindo. Então, assim, o ideal seria você buscar algo que te conecte e que deixe você cada vez mais disposta em fazer aquilo como um estilo de vida seu. A gente já está encerrando, estamos indo para o final, mas antes eu quero deixar uma mensagem aqui. O nosso corpo é muito mais do que músculos e ossos. Ele é memória, linguagem e casa da nossa alma. Para você que nos ouviu até aqui, que tal hoje colocar a mão nas costas, respirar fundo e perguntar ao seu corpo o que ele está precisando de você? Jéssica, gostaria de deixar mais alguma informação, gostaria de deixar mais alguma mensagem para quem está nos assistindo, quem nos acompanhou até agora? Para buscarem um objetivo de vida, procurarem uma atividade física que você se encontre, porque ela vai te trazer essa autonomia, essa funcionalidade para você seguir para a sua vida e também conseguir ter esse processo de envelhecimento de uma forma mais natural e não tanto dependente às vezes, né? Que a gente fala que o exercício ele não é somente para uma estética, o exercício ele é para a gente ter a nossa qualidade de vida e a nossa rotina diária, para a gente ter essa fase do envelhecimento da melhor forma para a gente. Então, assim, quanto antes você começar um exercício que você se encontra,
mais fácil e melhores as chances de você ter uma vida um pouco mais equilibrada, seja ela na rotina de trabalho, seja ela na rotina de humor, seja ela em convivência com os amigos. Então, assim, tudo vai estar mais harmonioso ali nesse processo de vida. Gente, hoje eu assisti um videozinho, nem sei se eu te mandei, mas a menina falou assim, eu vou começar a correr agora, porque eu quero ficar igual fulana, né? Parece a fulana com 101 anos de idade, e a repórter perguntando pra ela, fulana, o que você faz? Eu faço academia todo dia. Que belezinha. Achou o propósito, gente. E olhava assim, ela 100 anos. Eu falei, não, falei, gente, não, ela não tem 100 anos, ela tem 70, 80, que tava muito bem disposta, assim, sabe? Bem revitalizada. Então, bem bacana. Essa é a importância, né, pra nossa qualidade de vida. Exato. E quem quiser procurar o Pilates, com Isso que eu ia te perguntar. Estão convidados, né? Os telespectadores da Carol estão super convidados a conhecer o nosso espaço, a fazer ali uma avaliação para se sentirem bem completos ali, tanto o fortalecimento quanto essa parte de tratamento, se precisar. Coluna, quadril, joelho, ombros, tensão, né? Hoje, muito celular, a tensão tá vindo para pescoço e para ombros. Essa postura também. Então, a gente trabalha também nessa fase. Aumento de performance para novas atividades aí, principalmente agora a corrida, a bike, que está tendo bastante, o beach tênis. E também, se você quiser procurar uma atividade física para sua vida, para definição muscular, a gente consegue te ajudar também. Para chegar aos 101 anos com força. Com autonomia. Super bem, exatamente. E aonde o pessoal te encontra, suas redes sociais, onde você está localizada? Deixa aqui para o pessoal. Isso, estamos localizados no centro ali, Rua Professor Paulo Prado Garcia, número 157, naquela rua paralela da Lopes e Jimenez ali, que está bem perto dos bombeiros, tem uma rua paralela entre a Lotérica e a Multidrogas. O estúdio fica localizado entre a Barbearia Volpes e o Hospital Veterinário do Dr. Hugo Carvalho, então uma localização ali mais fácil no centro. E eu tenho o Pilates, né? Pilates Jéssica Fernanda, que é o meu Instagram, que ali a gente posta um pouquinho da rotina diária, tanto dos pacientes quanto algumas atualizações, cursos, rotina, às vezes, né? O estúdio também a gente está postando ali, os eventos que participam. Então, quem quiser acompanhar, fico muito grata. Muito obrigada. Fechou, pessoal. É só entrar em contato, então. Vou deixar também o contato dela na descrição desse episódio. E quero agradecer, então, novamente aos nossos patrocinadores, a Clínica Madre, da doutora Ana Thaís e doutora Natália, Performance em Pilates, Urofísio e MR Audiocast. E se esse episódio te tocou na tua coluna, na tua lombar e nos teus ombros, compartilha com as amigas, comenta aqui o que mais ressoou com você e se inscreva no canal, pra gente isso é muito importante, tá? E nos acompanha aí que a cada 15 dias tá vindo mais e mais episódios maravilhosos. Tudo isso pra gente compreender a complexidade feminina. E quem quiser também pode seguir o nosso canal no Instagram, que é @humor e hormônios podcast, eu acho que é isso. Serão super bem-vindos em nosso espaço. Espero encontrar vocês e, Carol, nos vemos lá no Pilates. É isso aí, muito obrigada. Serão super acolhidos. Obrigada.